Pessoal, após a correção, dessa atividade do governo de Dutra, eu vou fazer com vocês uma revisão, certo? Nas nossas últimas aulas, vimos, que estamos estudando a época do período democrático, o período, que vai de 1945 a 1964, certo? E foi um período, de bastante experiência democrática para o Brasil, um período, de liberdade partidária, onde foi criado alguns partidos políticos, certo? E eu dividi para vocês, certo? Esse período nos governos dos principais presidentes dessa época do período democrático. Então, o primeiro que vimos foi o governo de Dutra, certo? Esse aqui, que vocês estão vendo na foto, esse, baixinho, franzino, esse foi o nosso primeiro presidente, da época do período democrático. Durou 5 anos, na presidência, de 1946 a 1951. Vejam bem. Vou arrastar aqui para vocês poderem acompanhar. Como eu disse, foi o primeiro presidente do período democrático, era da coligação do PSD e PTB, e dias antes dele ser eleito, ele foi apoiado por Getúlio Vargas, veja só. Na época do governo de Dutra, foi elaborada a Constituição de 1946, essa Constituição ela definiu o Brasil como uma república presidencialista, dividiu em 3 poderes, dividiu os poderes em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, liberdade partidária também, garantia essa Constituição, garantia ampla liberdade de pensamento e expressão, voto secreto universal para todos os brasileiros maiores de 18 anos. Então, todos os brasileiros maiores de 18 anos poderiam votar. Excluía analfabetos, soldados e cabos. E os mandatos do presidente, de acordo com essa Constituição, duraria 5 anos. Veja só. Também, pessoal, no governo de Dutra, se fala muito no alinhamento internacional com os Estados Unidos. E o que é isso, esse alinhamento internacional com os Estados Unidos? Vejam só. O governo de Dutra aconteceu no período de Guerra Fria, que foi de 1947 a 91. E esse período de Guerra Fria, aconteceu com 2 potências, Estados Unidos e União Soviética. Logo, essas 2 tinham saído vitoriosas da Segunda Guerra Mundial, E se achando, por ser vitoriosas da Segunda Guerra Mundial, elas também tinham ideias diferentes. Estados Unidos e União Soviética, eles tinham ideologias, diferentes. Enquanto os Estados Unidos defendiam a ideologia do capitalismo, a União Soviética defendia a ideologia do comunismo. E como é que fica o Brasil nessa história de Segunda Guerra, de Guerra Fria, que partido ele ia tomar? O Brasil ia ficar do lado da União Soviética ou dos Estados Unidos, Então, nesse cenário de Segunda Guerra, de Guerra Fria, porque, assim, pessoal, esse período democrático foi logo após a Segunda Guerra Mundial. Mas aí, nesse cenário de Guerra Fria, de que lado o Brasil, ficou? Então, o governo brasileiro teve que tomar uma posição e ficou do lado dos Estados Unidos. Então, por isso que fala alinhamento internacional com os Estados Unidos. Então, se ele teve esse alinhamento com os Estados Unidos, ele rompeu com a União Soviética, Então, Dutra acabou optando por se aliar com a política dos Estados Unidos e como forma de demonstrar isso, rompeu com a União Soviética. E em 1947, também, devido a esse rompimento, a esse alinhamento com os Estados Unidos e rompimento com a União Soviética, ele cancelou o Partido Comunista Brasileiro, colocou o PSB na ilegalidade, colocando como pretexto que o partido estava ligado a esse regime autoritário da União Soviética e também, com isso, ele cassou mandatos de políticos que era do PSB. Tudo isso aí, pessoal, vocês têm, certo? Essas anotações. Hoje a gente está fazendo essa revisão. Vejam só. Se fala também muito
no governo de Dutra do liberalismo econômico. Veja só, as facilidades para importação. Liberalismo econômico, pessoal, vejam só, a política econômica de Dutra era uma política de linha liberal, né? Liberalismo econômico abriu portas, né, para o mercado estrangeiro, principalmente para os norte-americanos, certo? Livre comércio, abertura das fronteiras do mercado, o governo recorria ao capital estrangeiro, facilitava a entrada de empresas e produtos estrangeiros no país, né? Produto dos Estados Unidos, por exemplo, entravam em grande quantidade. Então, isso era a política econômica de Dutra, uma linha liberal. Mas tudo isso levou, né, ao esgotamento da reserva financeira do Brasil, balança comercial desequilibrada, endividamento, arroz salarial e tudo isso deixou os trabalhadores descontentes, né? Essa política econômica de Dutra, né, deixou a situação do Brasil um pouco complicada. Então, buscando reverter esse quadro, né, o que foi que Dutra fez? Ele lançou o plano SALT, em 1948, né? Se vocês observarem SALT, cada letra do nome é referência a um setor, né? A uma área que ele queria priorizar, né? S de saúde, A L de alimentação, T de transporte e E de energia. Então, ele lançou esse plano, né, buscando reverter esse quadro negativo da economia que estava devido a essa linha liberal que ele tomou. Mas, devido ao endividamento do Brasil, a balança comercial desequilibrada, o plano foi um fracasso. Né? Teve alguns feitos, né? Na questão mesmo do transporte, ele investiu em rodovias, né? Se vocês, acho que vocês já ouviram falar, né? Na rodovia Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, foi um feito na época de Dutra, né? Mas, assim, em parte, esse plano SALT foi um fracasso, por conta, né, dessa linha liberal dele, dessa política econômica dele. Então, pessoal, aqui eu tentei fazer para vocês uma revisão, fizemos a correção da atividade e na próxima aula a gente vai ver o governo de Getúlio Vargas, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem perguntar no privado, tá certo? Ou no grupo.